E vamos falar sobre como começar um processo de liderança. Confesso que esses dias eu me peguei pensando quantas lideranças eu acompanhei e muitas vezes as dúvidas centrais que acontecem é principalmente no começo dessa jornada. Porque depois de um tempo você já começa a ter ali uma certa desenvoltura ou errou, tentou, já, enfim, tentou de várias coisas e já conseguiu traçar um caminho mais, vamos dizer, natural do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Mas eu percebo que muitas lideranças no começo da sua jornada sofrem por um mal, que é um mal de será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo fazer isso? Às vezes travam e falam, não vou fazer para que eu não erre, para que ninguém, enfim, me puna aqui por isso, porque eu acredito que a gente também vem de uma cultura de muita punição, de muito sinalizar apenas quando estiver errado, sinalizar apenas quando alguma coisa explodiu. E o que eu quero trazer para você hoje é leveza. Leveza nesse processo de liderar, porque se você chegou nessa cadeira, você já é capacitado para isso. E quando eu falo de capacitação, não significa estar 100% preparado. Afinal, será que é possível estar 100% preparado para qualquer coisa que nós vamos fazer na vida? E tem uma competência que eu já digo, já quero adiantar desde já, que é a capacidade de ser proativo, ser intencional, vou falar aqui, que é você saber que você precisa fazer aquilo, mas você ao mesmo tempo conseguir achar caminhos para chegar naquele objetivo. Não necessariamente saber tudo aquilo que você sabe, que você deveria saber, mas ter essa coragem de se desafiar constantemente para chegar no seu objetivo. E isso tem a ver também com a capacidade que eu gosto, que eu falo que não é uma competência, mas deveria, que é a humildade, de reconhecer o que você é, e essa humildade não é uma falsa modéstia, é você saber que você é bom em algumas coisas e outras você precisa aperfeiçoar ou talvez ali ajustar no meio do caminho. Talvez você não vai ser 100% naquilo, você não vai ser uma pessoa totalmente capacitada naquilo, mas vai usar ali dentro das possibilidades que você tem e no que você precisa de fato conhecer. Mas a humildade, ela te traz essa consciência de si mesmo. Quem é você? O que você manda bem? O que você tem que aprender? O que você precisa da ajuda dos outros? Então, tudo isso é essa capacidade de olhar para você com muita honestidade. E hoje eu quero falar com vocês, começar aqui falando sobre por que é tão difícil liderar no começo. Por que essa jornada, ela parece que nunca acaba, ou que cada dia um desafio maior acontece, uma pessoa precisa de um feedback, outra pessoa não está entregando, e são tantas demandas ao mesmo tempo, que faz com que vocês muitas vezes desanimem, queiram sair desse percurso, ou queiram voltar para trás, teve uma carreira ali muito técnica, por exemplo, deixa eu voltar ali para a minha posição de especialista, que talvez seja mais confortável. Quantos destes pensamentos passam na cabeça de vocês e muitas vezes faz com que vocês vão se sabotando ao longo desse processo também, achando que não são capazes, achando que não estão prontos o suficiente para estarem ali. Mas o que eu mais observo é todas as pessoas que chegam nessa cadeira, principalmente quando vem de um time que já era o time dele ou dela, é essa vontade de fazer acontecer. E eu te convido a pensar quando você chegou nessa cadeira. Você tinha ali dentro de você uma vontade de fazer acontecer, que inclusive é título de um livro base da minha mentoria, que é o Faça Acontecer, da ex-executiva do Facebook. Que é você conseguir olhar para aquilo que você é e tem e usar e colocar em prática de fato. Então, o ser difícil liderar, muitas vezes vocês chegam com essa necessidade, com esse anseio, vou fazer, vou acontecer, e ao longo do caminho vai encontrando algumas dificuldades ali, e eu falo que a primeira grande dificuldade não é vocês que criam, mas é uma dificuldade às vezes corporativa, de uma empresa que não tem uma estrutura para você ser uma boa liderança, não tem uma formação ali, seja de treinamento, seja de e-books, formações que ajudam você a chegar nessa cadeira com mais tranquilidade. E não só te promove como se fosse um favor, te dar esse cargo de liderança ou te promover para essa posição, mas é justamente um papel duplo, é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que você busca também esse aperfeiçoamento de fora, não delegando para a empresa, mas a empresa também tem esse papel de te dar alguns
alguns recursos, algumas ferramentas para facilitar essa jornada dentro da cadeira de liderança, dentro dessa posição de gestão. Então, essa é a primeira dificuldade que vocês enfrentam e vai se tornando difícil porque tudo isso também, novamente, vai gerando essa insegurança, esse medo. Será que é por aqui? Será que é por ali? E aí começa aquele monte de vozes na sua cabeça, já quase que um anjinho, um demoninho. Um anjinho, vai por aqui, aqui é o melhor caminho. E o demônio, não faz isso, você vai errar. Então, quão necessário é ter essa leveza com você no começo? Quão necessário é olhar para si com respeito e generosidade também, para que você vai dando um passo de cada vez. E esse é um dos pontos que entra no segundo ponto. Muitas vezes as empresas têm até uma formação, e eu espero que seja a sua realidade, de colocar você ali numa posição de liderança e dar todos os treinamentos bases, as ideias bases do que é liderar e como liderar dentro de cada contexto também, porque tem suas variações. Mas o segundo ponto é que mesmo com todos esses treinamentos, ninguém vai dizer para você ou falar, olha, aqui você faz o feedback para essa pessoa é assim, o feedback para essa outra pessoa é assim, porque você vai ter um apanhado geral e com o tempo você vai aprendendo a lidar com essas pessoas, as pessoas ao seu redor, para que você consiga encaixar dentro do seu contexto cada um desses conceitos. Mas percebe aqui que precisa de uma prática? Você percebe que exige um caminho para chegar nesse, agora eu me sinto 50% seguro do que eu faço. E eu posso dizer para você que até grandes executivos que eu acompanhei, que estavam lá já nas suas cadeiras de 2, 3 anos, cadeiras de diretoria, executivos, eles também tinham dúvidas. Eles também passavam por essas inseguranças que muitas pessoas aqui no começo passam. E por isso que eu falo que às vezes as dificuldades, algumas dificuldades daqui do início de carreira, elas podem acompanhar muitas pessoas ao longo da vida se não tratadas aqui. E aí vou dar um exemplo claro, que é a dificuldade de dar feedback. Às vezes você não quer dar e você foge daquilo, lá na frente você vai precisar mais do que dar um feedback. Você vai precisar desligar essa pessoa porque você não deu feedback, porque ela está num pico de que não entrega mais. Então, quanto que essas coisas ao longo do tempo, elas vão se tornando maiores, e por isso a importância de olhar pontualmente para cada uma dessas coisas, com muito cuidado, com muita tranquilidade daquilo que você está executando hoje. E por isso, cada ação que você vai fazendo é importante, como eu disse, né? Observar o que você tem hoje, a sua jornada e o que você está evoluindo diariamente. O que você está fazendo diariamente que está te fazendo evoluir como liderança, evoluir como gestor, evoluir como uma pessoa que está ali junto do time. E respeitar também esse seu processo. Tem líder que vai sentar na cadeira e vai falar, eu estou aqui tranquilo já sei dar um feedback. Eu tinha líderes que tinham acabado de gerentes, né, que assumiram já um outro passo, ele assumiu um nível maior. E esses líderes, eles conseguiram em poucos meses ali caminhar, mas isso não é sinal que você em 6 meses precisa estar ali performando 100%. Aliás, algumas pessoas vão ter muita facilidade, às vezes, de lidar com pessoas e outras, às vezes, vão ter, sim, dificuldade de dar um feedback, de fazer uma comunicação mais firme e tantas outras coisas ao longo do caminho. E por isso que eu convido você também, o terceiro ponto aqui, é fazer esse básico bem feito, respeitar o seu tempo, sua jornada, observar a sua evolução diária e fazer o básico todos os dias. Se você tem ali uma organização, e eu vou contar aqui para vocês 6 passos para como começar na prática a liderar, faça o básico bem feito todos os dias. No começo você não vai fazer grandes ações, não queira fazer grandes coisas, mas faça esse básico todos os dias. Eu tinha uma liderança, acompanhei uma liderança uma vez que para mim foi uma das que ficaram mais marcadas assim na minha história, que era a liderança que tinha os seus rituais com o time. Então ele fazia ali as dailies, né, as reuniões diárias, as reuniões de retrospectiva e uma reunião de compartilhamento, de interação uma vez por mês. Ele fazia todos os meses. Não é sobre ficar inventando grandes coisas, faça o básico bem feito. E aquele era um dos melhores times, era um dos times que mais tinha engajamento nas ações corporativas, nas avaliações, em tudo, e um dos líderes mais bem avaliados. Então, as pessoas, elas querem essa atenção no sentido genuíno na coisa, no sentido de você está ali de fato intencionalmente ajudando-as, você está ali intencionalmente de fato prestando atenção no que elas trazem para você,
para você, e a gente vai falar um pouquinho melhor isso daqui para frente. E aqui eu quero trazer para vocês de forma muito prática esses 6 passos, que foi o que eu observei de grandes dificuldades. Eu posso dizer que isso aqui eu nunca vi aqui, seja aqui no YouTube, seja aqui em outros canais, que é um caminho claro de como você começa a fazer gestão de pessoas. Sentou hoje na cadeira de liderança, como que você de fato intencionalmente faz a coisa acontecer, faz o seu time andar para entregar o que precisa entregar. E o primeiro ponto é organizar a sua agenda. A liderança não acontece se não tiver uma autoliderança. Você não vai conseguir fazer gestão de pessoas se você não consegue fazer gestão de si mesmo. Por isso é a importância de organizar as suas agendas. E quando eu falo de agenda, é saber quais são as prioridades da sua semana. O que apareceu para você naquela semana, o que é seu e o que você precisa delegar. Lembra? A gente vai falar disso mais para frente, mas o que você precisa passar para alguém. Então, tem uma atividade muito operacional, você é uma liderança. Esse é o momento de desapegar, de largar o osso, como a gente gosta de falar. Vamos largar esse ossinho aí, deixar o que não é mais seu com outra pessoa. Talvez você precise de um tempo ainda para fazer esse repasse, mas já vai tirando da sua mão o que não precisa estar com você. Então, o primeiro ponto dentro da organização da agenda é listar as prioridades da semana. Quais são as suas prioridades? Realizar reunião com o time, fazer algum reporte executivo. Então, essas são algumas atividades que você pode organizar. E crie blocos de tempo para cada uma dessas tarefas. Essa aqui é a chave, é o pulo do gato. Muitas pessoas acham que organizar atividades é só, eu vou pôr aqui no meu bloquinho, todos os dias eu vou lá, põe no meu post-it o que eu preciso fazer, e às vezes esquece de se comprometer com aquilo. Quando você bota um bloco de tempo, você vai falar, eu vou fazer isso em tal forma, dessa forma, e vou construir isso. E vou fazer nesse horário. Das 2 às 3, eu estou totalmente focado em criar o relatório, sei lá, executivo. Então, foque nesses blocos de tempo e feche a sua agenda com aquele momento lá de concentração. O não perturbe, o famoso não perturbe, que eu adoro no Teams e ajuda todo mundo a saber que não é para perturbar. E respeite, e banque esse não perturbe. Não perturbe é não perturbar mesmo, não responda a ninguém. No começo vai ser difícil, mas eu posso dizer que depois de um tempo você educa as pessoas para também saber dar limites. Um líder que sabe dar limites, ele é muito reconhecido, porque ele se respeita primeiro, depois respeita as outras pessoas. Esse momento aqui é quase um momento motivacional, mas vamos lá para o nosso foco aqui. Então, use o período da manhã também, e o terceiro ponto é usar o período da manhã para resolver atividades mais importantes. Não saia sendo atropelado pelas suas demandas. Fulano me chamou para tal reunião. Fulano... É claro que muitas reuniões acontecem no período da manhã para resolver algum problema, mas priorize a reunião com o seu time e priorize atividades que você não pode deixar de fazer naquele dia. Porque amanhã é o momento que você tem a sua energia completa. Sabe a bateria assim, do celular? Tá todos os 5 pontos lá, completinho. De manhã você tá assim, você também, sua mente é assim. Então, faça isso ao longo da manhã para te ajudar nessa jornada. E também, eu ia pôr isso lá no final, mas já vou adiantar aqui, faça revisões. Terminou a semana, opa, bati aqui no fone. Terminou a semana, faça uma revisão do que deu certo, do que não deu, e aí sim, você reajusta a sua agenda para a próxima semana. E aqui a gente já vai para o segundo ponto. O segundo ponto, para mim, é o que é norteador, e muitas pessoas acham e ignoram isso aqui no começo da jornada, que é conhecer as pessoas do seu time. O seu time, ele tem uma quantidade de pessoas e por algum motivo, níveis de senioridades diferentes. E, obviamente, antes de você, tinha uma liderança ou uma pessoa sênior que coordenava tudo isso, ajustava tudo isso. Então, o que é importante aqui? Você conhecer o histórico dessas pessoas, ou seja, quais são as gerações, se é geração Z, se é geração Y, X, qual é a predominância ali daquele time, nível de performance, tempo de casa, reconhecimentos, próximos passos, tudo isso que envolve o histórico dessas pessoas. Se hoje a empresa não tem um sistema com essas informações, vai atrás do RH, vai entender onde essas pessoas estão. Entenda também o nível de maturidade do time em geral. Então, às vezes e isso aqui é muito comum acontecer, tem um júnior que é bom, e às vezes é um júnior que entrega mais que um pleno, e o sênior e esse júnior trabalham junto, ou o pleno entrega mais que o sênior.
sempre, não sempre, né, mas muitas vezes acontece. Então entenda a senioridade, ou é um time altamente funcional, que é o júnior, pleno e o sênior, que entregam dentro das suas senioridades. Então isso é o que você precisa entender dentro dessa jornada, para que você vá acompanhando essas pessoas na medida do possível. E aqui também eu falo que é o pulo do gato, é onde você vai entender os pontos de atenção desse time. Ou seja, essas pessoas precisam de um feedback urgente, sabe o pleninho lá que não está entregando como pleno? Precisa de um feedback? É claro que o feedback não vai chegar agora, vai chegar daqui a um mês, você ainda vai sentir todo esse cenário que a gente vai falar para frente. Mas será que aqui não é o momento de entender se tem pessoas mais sobrecarregadas e outras pessoas que não estão fazendo nada? Aqui é o momento de você mapear para conseguir na frente traçar as ações necessárias. E por isso você também, dentro do conhecimento do time, você também vai fazer ali uma conversa com essas pessoas, conversa direta mesmo, one on one ali, uma por uma, para entender, sentir o clima daquela área, as necessidades de acompanhamento de cada pessoa. E aí aqui eu deixei 3 perguntas para vocês pensarem. Me conte, para você fazer com essa pessoa, para você falar com ela de uma forma natural, sem aquele papo formal de que, sou seu líder, estou chegando aqui agora e tal. Não, é um papo de igual para igual. E é isso que eu acredito que liderança seja, todos somos iguais, claro, com responsabilidades diferentes. Então, uma pergunta que você pode fazer é: me conte sobre você e o que você busca para sua carreira. Entenda primeiramente, pessoalmente, aquela pessoa, o que ela busca, quem ela é, o que ela gosta de fazer. Segundo ponto é: quais foram as principais entregas que vocês fizeram dentro daquele time antes de você chegar. Me conta aí o que você gosta de entregar aqui, o que você fez já legal. E por último, como você, liderança, pode ajudar essa pessoa. Como você pode acelerar algum processo de desenvolvimento. Então vá com essas 3 perguntas na sua cabeça, que pode ajudar bastante nessa jornada. E aqui pode ser que essas pessoas já tragam muitas dúvidas, angústias, e seja honesto, fala que você está chegando ali naquele momento, que é importante escutar cada um, que você está escutando cada um, e talvez não tenha todas as respostas ainda. Esse é um outro ponto aqui, é mais uma chave de vá com leveza com você não precisa ter todas as respostas em nenhum momento da sua jornada profissional. Mas você está com essa disposição de ajudar essas pessoas, essa disposição de se conectar e de acelerar ali os processos. E um terceiro passo, a gente já falou de 2, lembra? O primeiro é organizar a agenda, o segundo conhecer o time, e o terceiro é conhecer o cenário desse time. Mas, Tayane, qual a diferença de conhecer o time e conhecer o cenário? São 2 coisas totalmente diferentes, que é, aquele time, ele tem um estilo próprio. Eu já acompanhei times desde Control Desk, a área lá de infraestrutura, até profissionais da área de criatividade, como Design Thinking, estrategistas, etc. Designers, né? Design Thinking é uma metodologia. Então, aqui você começa a conectar pensamentos. Então, você tem uma área mais operacional, uma área menos criativa, analítica, você precisa entender que aquele perfil, às vezes, ele é mais fechado. E aí, quando você tem uma área mais criativa, marketing, enfim, áreas estratégicas, são pessoas que têm uma tendência a compartilhar mais, a fazer mais. Então, é um cenário que as pessoas se permitem mais errar. Então, aqui é justamente você entender esse estilo que esse time roda e também, aos poucos, trazendo o seu estilo de liderança. E, aos poucos, mostrando o que é importante para você também. Então, aqui, antes de você chegar, já era conduzido de outra forma, já tinha uma outra liderança, um outro cenário que conduzia com o ritmo daquela forma, funcionando ou não, e é aí que você vai identificar. Você vai ler esse cenário, ver o que funciona, ler quais são as pessoas responsáveis por cada atividade, entender o que precisa ajustar ali no meio do caminho. Se tem pessoas com desempenho, como ajustar esse ponto, como ajustar a comunicação. Às vezes a pessoa está com uma falha uma dificuldade ali de executar a atividade por falta de comunicação, por falta de clareza das demandas que ela precisa fazer. E aqui eu vou deixar 2 pulos do gato para você. Se você quer entregar resultado na sua vivência profissional como liderança, esse é o momento de investigar possíveis melhorias. É aqui que você vai falar: opa, esse time ele tem problema de comunicação, vou focar nisso nos próximos 2 meses, vou focar nisso no próximo mês. Então aqui é o primeiro pulo do gato. E o segundo é aqui que você ganha confiança das pessoas.
É aqui que você, escutando todo mundo de forma aberta, entende o cenário que essas pessoas estão, você se coloca à disposição para ajudá-la. Então, você teve o papo lá com o João, e aí você chega aqui e entende o que o João falou lá naquela conversa, bate com a análise que você fez desse cenário, ou seja, você percebeu que o João reclamou que as informações não chegam precisamente para você, para eles, no caso. E aqui você entende que realmente as informações não chegam porque a outra área não repassa, você vai começar a conectar essas coisas e dar feedbacks para o time. Olha, gente, eu escutei isso de vocês, estou trazendo já uma solução, já conversei aqui com a área X para que as informações cheguem de forma mais precisas. Então, isso tudo vai sendo coordenado para o melhor, coordenado para que você vai construindo isso aos poucos e todos os meses com um foco em uma melhoria. E para isso, para conseguir olhar para essas coisas também, a gente não pode esquecer daqui do ponto que é o quarto passo já, as metas corporativas e as metas do time. Bill Gates falava que a chave do sucesso nos negócios é perceber para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro. Então, pode ser que você aí ainda esteja se familiarizando com indicadores, OKRs, KPIs, tantas métricas que tem. Então, posso te dizer uma coisa, comece sabendo o que você precisa entregar com esse time e qual o prazo. Simplesmente. Depois vai vir ali as metas corporativas, de OKRs, ou OKRs em português, né? Suas metas mais ali globais, então, ou as metas ali nacionais, dependendo do nível da empresa. Então, foque nesses dois pontos. O que entregar e qual o prazo. Se comprometa com ele. Se comprometa para que você esteja no caminho de ir mais, não digo mais rápido, mas de ir mais direcionado para esse objetivo. E se é um objetivo aqui da estrutura, que precisa virar um objetivo corporativo, que vira no final, que acaba abraçando no final um objetivo corporativo, conecte os pontos para que esse time entenda o impacto dessas atividades. Então, mostre para essas pessoas o impacto do que eles fazem para o nível corporativo. Onde chega essa atividade? Às vezes um relatóriozinho aqui tem um impacto direto num cliente que é muito importante. Então, são pontos que vão te dando aí essa sensação de, opa, peraí, eu vou pôr aqui e vou mostrar aqui para eles a importância deles nesse papel também. Que é um ponto-chave, que é justamente mostrar para as pessoas como elas são boas e quanto que elas estão ali também nessa jornada, construindo junto, ou melhor, você está construindo junto com elas uma entrega, um resultado, enfim, um objetivo final. E tudo isso, não menos importante, vamos aqui para o nosso quinto passo, que é faça combinados claros com as pessoas. Se você já sabe o perfil de quem você vai trabalhar, primeiro você organizou sua agenda, sabe o perfil de quem você vai trabalhar, conhece o cenário daquele time e melhor, faz ali, tem clareza das metas corporativas, agora você tem que combinar com essas pessoas. E tudo que fica no subentendido, eu sempre falo sobre isso, a comunicação ela é muito sutil, tudo aquilo que você deixa no subentendido pode gerar algum ruído na comunicação. Então, todo mundo, igual aquelas lideranças, eu já escutei muito de liderança, mas estava óbvio para todo mundo que esse era o nosso caminho, era isso que nós íamos fazer. Não estava. Se alguma coisa falhou no meio do caminho, é que a comunicação falhou em algum lugar, de alguma pessoa. Então, aqui é muito para você ter essa leveza com o time também, de combinar quais são as prioridades da semana, quais são as demandas que eles vão precisar focar. E esse momento de alinhamento com o time é sim dentro de um ritual ali, de uma agenda. Então, ou até mesmo dentro de um chat, deixa isso registrado. Pessoal, ó, vamos fazer ali, o nosso foco da semana é entrega 1, 2 e 3. Deixa isso documentado, as pessoas precisam ver. Para as pessoas se comprometerem, elas precisam ver o nome delas lá. Então, faça um quadro de responsabilidade de cada um. Então, quase que um Canva ali da vida para vocês que gostam de método ágil. Coloque lá atividade, responsável e data de entrega. Comece com o básico, depois você vai evoluindo, coloca no Muro ou no Miro, deixa aqui essas ferramentas como sugestão, o próprio Trello, que é uma ferramenta gratuita. Então faça esses quadros, ou até física, ou até presencialmente nas paredes, aqui eu gosto bastante de post-it. Então coloque lá nas paredes essas responsabilidades de quem está
responsável pelo quê. E aqui alguns fundamentos fundamentais, o que você, desses combinados, né, do que você espera deles. O que você, como liderança, espera de cada uma dessas pessoas. E o esperar não é só, fulano, entrega a atividade, ponto, acabou. Não é, eu espero comprometimento, espero que vocês estejam aqui, sejam transparentes comigo. Então, são esses pequenos combinados também de dia a dia, né, de paroquiais, que as pessoas gostam de saber o que é importante para aquela liderança. Tem perfis que são muito focados em resultados. Gente, vamos fazer o que for necessário para entregar isso nessa semana. Depois ela olha para as pessoas. Tem líderes que são focados nos dois, resultados e pessoas. Tem líderes que são focados em pessoas. Peraí, deixa eu entender ela primeiro, para depois focar em resultado. Então, é o seu estilo de trabalho. Isso é importante também transpassar para elas. E qual o seu estilo de liderança? Por exemplo, isso também está conectado ao tema acima. Você é um estilo de liderança que às vezes precisa de um tempo de foco, você é um estilo de liderança que precisa muitas vezes conduzir ali inicialmente sozinho para depois envolver as outras pessoas do time, vai mostrando para elas. É um estilo de liderança de colaboração, você é um estilo de liderança de tomadas de decisões que você discute com elas, mas você que leva para o nível executivo. Então são estilos que você vai descobrir ao longo do caminho, mas vai mostrando para elas ao longo desse caminho também o que é importante. E qual canal de comunicação vocês utilizarão? Evite o WhatsApp. Se eu posso dar uma dica, evite o WhatsApp. Mesmo que tenha o corporativo, o WhatsApp é muito distrativo. Você abre o celular, um pouco meu aqui agora, mas você abre o celular e aí você começa já a se perder ali num monte de mensagem. Então use um canal aí, Teams, Google Meet, qualquer que seja o que vocês utilizam dentro do Meet, não é o Google mensagem ali, esqueci o nome, mas que ajude vocês nesse processo de comunicação. E, como eu mencionei anteriormente, por onde vai ser acompanhado essas demandas? Vai ser um quadro? Vai ser um chat do Teams? Onde que vocês vão acompanhar? E quais checkpoints vão realizar e qual periodicidade? Ou seja, quais momentos vocês vão parar para rever ao longo da semana o que está legal, o que não está, quais são as periodicidades, ou seja, eu vou fazer uma daily segunda, terça, quarta e sexta, ou eu vou fazer uma daily segunda, quarta e sexta. Sexta, uma mini retrospectiva justamente para revisar tudo isso. Então, faça esses combinados de forma mais clara e objetiva para o seu time, para eles saberem. Para eles saberem que você está ali também como essa pessoa que quer ajudar nisso tudo. E por último, faça, não menos importante, o acompanhamento desse time. Você vai ver que durante esse caminho você vai fazer várias descobertas. Descobertas de quem consegue conduzir sozinho as atividades, descobertas de qual o nível da maturidade do time no final de cada entrega. E aí você vai ter ajustes no decorrer dos dias. Você vai justamente entender o que essas pessoas precisam ali no caminho, o que elas precisam de ajuda. E orientar e acompanhar essas atividades. Não larga essas pessoas sozinhas. Não larga essas pessoas sem direcionamento. Olha, você percebeu que o fulano está com dúvida. Você não precisa chegar lá e falar, olha, eu vi que você está com dúvida. Não, só pergunta, tem algo que eu posso te apoiar? Se você ainda não sinta ainda algum nível de insegurança sobre isso, comece a ter um ponto de apoio dentro do time. Ah, aquele sênior é o cara que eu vou ter o apoio central com ele. Foque nesse sênior. Para que ele também seja seus olhos quando você não estiver lá. Isso aqui é importante, viu? Outro pulo do gato aí para você. Delegar atividades que não precisam estar com você, a gente falou isso lá atrás. Isso é importante também. Tire ali da sua mão ou descentralize atividades que estão com sêniores. Isso é um dos maiores problemas que eu via dentro dos times. Aquele sênior só ele sabia fazer, quando saía de férias era o puro suco do caos. Ninguém sabia fazer o que ele fazia. Então descentralize. Dê feedbacks para ajustes necessários, como eu falei. Deixa eu te mostrar aqui, ou melhor, posso te ajudar aqui, eu posso te dar esse caminho aqui mais fácil. E celebre, fechando tudo isso, celebre no final que deu certo. Celebre com o seu time, seja ali numa retrospectiva, seja numa reunião de confraternização mesmo, né? Uma reunião de descontração. Então, celebre as entregas para que você reconheça o que eles estão mandando bem. E faça os ajustes sem tanto peso, vocês erraram nisso. Mas, isso aqui é um ponto para a gente ajustar a próxima sprint e vamos celebrar aquilo que deu certo. Tá? Esses são 6 passos que eu queria dizer para vocês aqui hoje
sobre a cadeira de liderança sem precisar se matar e executar tudo ao mesmo tempo. É claro que esses são passos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguns pode ser que precisam caminhar paralelo ao outro, mas se você fizer nessa ordem, tudo vai se ajustando, tudo vai fazendo sentido nessa jornada. E isso é ao longo dos do primeiro ano que você vai fazendo todas esses ajustes, e é claro, depois de 6 meses você já vai estar caminhando, vai conseguir evoluir para as outras coisas, mas isso aqui é um passo inicial muito importante, muito bom. E não pule etapas. Para fechar aqui, se eu pudesse resumir todo esse vídeo para você, não pule etapas, faça esses 6 passos, faça dentro das informações que eu te passei, que você vai ver que muita coisa vai evoluir ao longo do caminho. Respeite o seu ritmo, cada pessoa tem seu tempo de adaptação. Você, liderança, está chegando aí, você foi reconhecido por ser um bom sênior, um bom especialista, não é à toa que você está nesse cargo. Então lembre-se que velocidade é mais importante do que pressa. Então não é sobre estar 100 por hora, é sobre estar 50 por hora todos os dias sem parar. Lembra do rápido e devagar? É sobre o ser devagar, talvez todos os dias um pouquinho, para chegar onde você quer chegar, e não ser rápido e atropelar tudo, enfim, fazer coisas que não deveriam. E esse básico bem feito todos os dias que vai te fazer chegar mais longe. E por último, se coloque como referência, não tenha medo de ser líder não, você está aí por algum motivo, por vários motivos, então seja referência. Você vê que as pessoas estão perdidas, se ponha na posição de, olha, estou aqui, como eu posso ajudar? Olha, estou aqui, percebi que vocês têm essas dúvidas, deixa eu falar com a área X, se envolva no problema, porque as pessoas aos poucos vão ganhando a confiança, e isso aqui é a chave, as pessoas vão ganhando a sua confiança a partir do momento que você se compromete com elas. Então, deu ruim, abrace junto, não exponha esse time. Isso aqui é fundamental também, porque fazer gestão de time te ensina a ser responsável num ponto de ser uma pessoa melhor todos os dias. E por isso não tenha medo de não ter respostas prontas, de não saber ainda como fazer, mas tenha coragem de todos os dias ter essa intenção de estar aqui, por exemplo, escutando essa aula, de estar escutando um podcast, de ver tantas coisas para você ser um líder que incentive as pessoas e abra a oportunidade para que elas cresçam, porque o jogo começa aí. Até a próxima. E eu espero ver você aqui nesse canal, justamente compartilhando e falando bastante sobre carreira, liderança e autoconhecimento. Se fez sentido para você, comente aqui para mim. Eu quero escutar você, onde você está na sua jornada e o que eu posso trazer aqui de conteúdo para vocês. Até a próxima.